Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês, mostrar. Não é o tofu, esse daí é o tofu. Esse é o bebezão da casa. Eu quero compartilhar com vocês um replante que eu preciso fazer. Às vezes, nós temos algumas dúvidas, né? Qual o momento certo de fazer um replante, né? De trocar uma planta de vaso. Aqui tem um exemplo. Esse cacto aqui é um cacto castelo de fada. Ele tá bem vermelhinho assim, porque ele tá bem estressado. Como eu disse, eu preciso fazer um replante, né? Porque como ele desenvolveu e o substrato dele tá muito antigo. Esse aqui é muito antigo. E deixa eu ver se eu consigo. Ó, vou tirar para mostrar o fundo para vocês. Eu vou plantar ele nesse vasinho aqui. Esse vasinho eu fiz essa semana. É a primeira vez que eu faço vaso de cimento. Não ficou como eu gostaria, né? Mas assim, eu não tenho o hábito de mexer com cimento, agora que eu tô aprendendo e gostei bastante. Então, eu fiz esse vasinho aqui de cimento e isopor. O acabamento dele aqui por dentro não ficou bom, mas como não vai aparecer, né? Que eu vou plantar e olha, ele é quase do tamanho do vaso. A diferença é que o cacto, ele vai receber um substrato novo, né? Vitaminado, bem adubado, então a planta vai gostar. Então, como eu sei que eu preciso fazer um replante, que às vezes a pessoa tem a planta muito tempo no vaso e ela não sabe o momento certo, né? Olha só. As raízes dele, já tem até raiz grossa, olha isso aqui é uma raiz. As raízes dele, elas já estão saindo do vaso, buscando vitamina, buscando um lugar para crescer, para se desenvolver, né? Porque, ó, eu vou apertar aqui, vai dar para vocês perceberem. Então, gente, olha, eu vou apertar aqui. Vocês vão ver como esse substrato, ele tá antigo. Olha aqui, como tá assim. Depois que eu tirar daqui, eu acredito que isso aqui é só raiz. Olha aqui. É difícil até de mexer. Olha. Olha aqui. Tá muito... não tem mais vitamina nenhuma. E, se a gente perceber, esse vaso, né, ele é pouca coisa maior, né, do que o cacto, olha. Aí você pensa assim, mas vai tirar de um vaso pequeno e vai colocar... Isso aqui eu só tirei a pedra para vocês verem, tá? Como que tá isso aqui. Aqui ainda não tá pronto, não. Aí você pensa assim, mas vai tirar o cacto de um vaso pequeno e vai colocar num outro vaso pequeno? Eu vou fazer isso, por quê? O cacto, quanto maior o vaso que a gente dá para ele, mais ele cresce. Então, por exemplo, esse castelo de fada aqui, né, eu tenho até 2. Esse castelo de fada aqui, eu não quero que ele cresça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse substrato que tá muito velho,
Vou colocar um substrato novo nesse vaso aqui, que é pouco maior que ele, e vou manter ele nesse vaso pequeno. Porque se eu colocar ele num vaso grande, ele vai aumentando de tamanho. Quanto maior o tamanho do vaso, mais o cacto vai crescer. Então, ó, vou dar um exemplo. Esse aqui é a mesma coisa, né? Vou tirar as pedrinhas. Eu iria replantar os dois, mas eu vou ter que fazer um vaso no mesmo molde, porque esse daqui ficou pequeno. Eu fiz um outro, esse aqui não ficou tão bonito quanto o que eu vou usar agora, mas pela primeira vez que eu fiz, não ficou ruim não. Mas aí, olha, ele já não vai dar, vai ficar muito pequeno, tá? Então, se eu colocar o cacto num vaso muito maior, ele vai crescer bastante. Por exemplo, aqui tem uma bacia, né? Se eu colocasse esse cacto numa bacia deste tamanho, ele ia aumentar de tamanho. Eu vou dar um exemplo que eu tenho o mesmo cacto, castelo de fada, sendo que eu coloquei ele no vaso grande, tá? Vou mostrar para vocês. Olha, gente, o tamanho. Esse é o mesmo cacto castelo de fada, tá? É o mesmo, a mesma espécie. Quando eu comprei, esse eu ganhei maior. Eu comprei esse aqui num pote pequeno. Os dois são castelo de fada. Esse tá bem vermelho porque tá bem estressado, né? Pela falta de nutriente de espaço. Esse não, esse eu já coloquei nesses vasos maiores, né? Então, ele foi crescendo. E vai continuar crescendo, vai ficar do tamanho desse. E esse daqui, se eu quiser que ele cresça mais, né, fique mais alto e aumente aqui, é só eu colocar ele num vaso maior. Aí ele vai crescer mais ainda. E quando eu plantei ele até essa metade, mais ou menos, ele é isopor. Porque o vaso é pesado, mas não é tão pesado. Porque ele estava, né, até aqui de isopor, sendo que as raízes dele já devem ter tomado isso tudo. Tanto que aqui o vaso tá até meio inchadinho, tá? Olha. Então, se você quer que seu cacto cresça, é só você dar um vaso maior para ele. Se você quer que ele permaneça pequeno, você faz o replante, dando um substrato novo, né, adubado, vitaminado, como eu chamo, mas mantém ele num vasinho pequeno. Caso contrário, ele vai crescer. Eu tenho uma outra espécie de cacto aqui, que aconteceu a mesma coisa. Vou mostrar para vocês. Olha, essa bacinha aqui, ela tá bem assim, tá bem largadinha, coitada. Olha, ela já tá quebrando, né? A bacia tá bem velha. Eu plantei 3 espécies aqui. Esse também é o castelo de fada, esse. E esse daqui, eu não sei o nome dele, ele é muito bonitinho. Agora ele tá bem desidratado, né? E tem esse aqui, né? Essa palma aqui, olha, tá ali. E esse daqui, eu tinha 2 mudinhas, foi um presente. Esse daqui, ele espeta bastante. O espinho dele a gente não consegue, é difícil de tirar da mão depois. E por isso que ele tá aqui num cantinho que
É difícil eu esbarrar a mão, que aí não me machuca. Aí eu não sei o nome dele, mas eu ganhei assim dois dedinhos pequenos e fiz essa bacinha, né, com o castelo de fada, com ele e com o outro. E tem essa ratiora aqui também, sufocada, coitada. Plantei aqui e o outro vasinho eu coloquei numa jardineira. Agora vocês olhem bem ele aqui, ele se manteve, né? Olha o tamanho, pela minha mão dá para vocês verem o tamanho da bacinha. Ele se manteve. Agora vocês vão ver o que eu plantei numa jardineira. Olha aqui, gente, o mesmo cacto. Eu coloquei numa jardineira. Essa jardineira até a gente enterrou ela um pouquinho, para ela não ficar bamba aqui no terreno, no quintal. Então ela tá um pouquinho enterrada ali. E olha aqui, os que estão menorzinhos, o tamanhozinho deles. E aí ele foi crescendo e olha o tamanho. Formatinho dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Me arrependi de ter plantado ele aqui. Porque eu não tenho coragem de arrancar a planta e jogar fora. Eu tenho pena. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas eu fico com esse cacto aqui enorme, com bastante espinho. Olha, ele tem muito espinho. E eu sou um pouco estabanada, então às vezes eu tô aqui no jardim, eu venho andando de costa, mexendo nas coisas e sinto ele me espetar. Fora isso que eu tenho cachorro, tenho gato, então é meio complicado. Então, olha bem a espécie do cacto quando você for transplantar ele, tá? Se for um cacto que tenha muito espinho e que você tem animal de estimação, tem a criança que possa ser perigoso, você mantém ele no vaso pequeno, tá? Olha como ele ficou grandão. Aqui eu tenho do mesmo, olha, essa prateleira aqui é quase toda de cacto. Deixa eu ver se eu não faço, olha aqui, é o mesmo, tá? Tá bem desidratado, ó, aqui tá até meio murcho. Ele tá bem desidratado, mas o potinho dele, eu acho que eu não consigo nem, porque fica preso. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem me espetar. Ai, não deu não, gente. Tá espetando. Olha, o potinho dele, deixa eu ver se eu consigo. Vou tirar essa daqui. Olha ali. Sabe aqueles potinhos de festa de aniversário? É um potinho desse. Ele tá todo tomado do cacto. O cacto foi espalhando por aqui, ó. Foi crescendo. E vai ficar ainda aí por um bom tempo. Porque eu não quero que ele cresça. Olha. E esse daí é bem difícil de mexer. A gente acaba se espetando pela quantidade de espinhos que ele tem. Esse daqui também é o cacto monstro. Olha como tá o substrato dele. Tá num vasinho pequeno. Olha, tá saudável. Precisa trocar de vaso, precisa. Mas eu não vou trocar tão cedo. Eu vou deixar ele se desenvolver aí. E daqui a um tempo eu troco para colocar só um substrato novo. Mas vai ficar no vaso pequeno, para eles não crescerem. Olha. Esse daqui só foi dando mudinhas. Tá? Então, é isso. Não quer que ele cresça muito, mantenha o tamanho do vaso. Senão ele vai crescer demais.
Vamos lá agora fazer o replante daquele, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, eu tive que quebrar, olha aqui, tá vendo? Essa pontinha aqui, eu tive que quebrar um pouquinho, porque a raiz estava pra fora do vaso. E olha aqui, você que não sabe o que é cochonilha, ó, essa coisinha branca aqui, nas raízes, é o que a gente chama de cochonilha de raiz. Olha só, tá cheio. E a raiz dele, ela foi contornando, né, o vaso, porque não tinha mais espaço para crescer. Olha essa raiz como tá bem grossa, tá? Eu só queria que você visse, você que não, às vezes vai fazer um replante e se depara com essas coisinhas brancas aqui. Isso aqui é cochonilha de raiz. Eu vou lavar ele, porque aqui não tem praticamente, né, substrato nenhum, é tudo raiz. Eu vou descartar isso daqui, vou lavar ele bem lavadinho, né, para fazer o replante. O lavar é mais para limpar esse substrato e para tirar essas cochonilhas também, tá? Olha, gente, que raiz bonita, né? Lavei, tirei aquele substrato todo, né? Uma raiz bem bonita. Aí, esse daqui, como ele tá contido, os espinhos dele não estavam grandes, então eu consegui tirar ele do vaso e manipular ele assim com a mão, sem usar nada. Mas, porque aqui, ó, tá vendo? Os espinhozinhos dele todos secaram, por causa do sol e de estar contido. Então, eu consegui manipular com a mão, mas quando ele tá grande, tá num vaso maior, a gente não consegue não, porque tem muito espinho. E uma outra curiosidade, quando ele tá desse tamanho, ele não floresce, tá? Quando ele tá contido assim, ele não vai florescer. Aqueles que estão naquele vaso maior que eu mostrei para vocês, tem um vídeo aí no canal, que é floração do cacto Castelo de Fadas, que aí mostra a floração dele, uma floração bonita, né? Uma flor bem grande, não tem cheiro, mas é uma flor bonita. Quando ele tá desse tamanho aqui, ele não floresce, tá? Agora eu vou replantar ele. Olha, gente, aqui é o resultado. Essa ali é a Fifi. Fifi, deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a Fifi. Essa é a Fifizinha. A mocinha mais velha da casa, né, Fifi? Fifizinha tem 13 anos. Já é uma senhora muito animada, né, Fifizinha? Então, Haru também tá aqui, né, Haruzinho? Haruito. Ó, esse é o Haruzinho. Então, gente, esse é o resultado do replante. Aquela raiz, eu coloquei ela bem no fundo do vaso e coloquei ao redor pedra, né, para sustentar, porque a raiz estava bem grande. Esse vaso que eu fiz, ele ficou com essa borda mais larga e essa borda mais fina. Então, eu coloquei o cacto mais pro canto, né? Ele ficou bem quase encostado, ó, numa borda. E com mais espaço pra frente. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O replante e como
nós mantermos o cacto pequeno, né? Conter o crescimento dele, o tamanho dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que gostou, não esqueça de curtir. E você que não é inscrito, eu convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e convidar um amigo que também gosta de plantas para se inscrever, tá bom? Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.